E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ, agora em matéria de direito processual penal, constante no recurso especial 2026837 do Estado de Santa Catarina, que nos trouxe a seguinte tese: não configura a combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime previsto na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, em relação ao crime comum, e a aplicação retroativa do pacote anticrime para reger apenas a progressão do crime hediondo, quando ambos os delitos compõem a mesma execução penal e foram praticados em momento anterior à edição da Lei 13.964 de 2019, também chamada de Lei Anticrime. Também temos a seguinte tradução para vocês: havendo condenação simultânea a crime comum e hediondo, ambos praticados antes da lei anticrime, é possível aplicar a legislação atual para um crime e a legislação anterior para outro crime. É preciso atenção porque, em regra, o que nós temos é o dogma da impossibilidade de combinação de leis, o que significa que o juiz não pode criar uma terceira lei a partir da combinação. Isso é muito comum, porque historicamente se tentava realizar a melhor porção de duas leis, pegava a melhor parte da lei antiga e a melhor parte da lei nova e criava-se uma espécie de terceira lei, para que o réu tivesse mais garantias, por exemplo. Ocorre que os tribunais superiores entenderam que esse comportamento era inadequado, uma vez que criava uma terceira lei, e uma terceira lei só pode ser criada por meio do legislativo, sendo defeso ao magistrado se manifestar nesse sentido. O que significa que o magistrado não pode criar uma terceira lei, ele não pode combinar leis. Ou ele aplica uma, ou ele aplica outra. E, inclusive, poderá ouvir o réu a respeito, entendendo qual é a que ele entende mais adequado no caso concreto. Bom, a questão do caso concreto, a questão deste informativo, na verdade, nos traz maior reflexão a respeito, uma vez que tratou de uma pessoa que foi simultaneamente condenada por um crime comum e por um crime hediondo. E ambos os crimes foram praticados antes da lei anticrime. E é justamente essa peculiaridade que nos chama a atenção. Por quê? Porque antes da lei anticrime nós tínhamos dois regimes de cumprimento de pena que eram um pouco diferentes dos atuais. Na lei anticrime atual nós temos um regime de porcentagens, enquanto que na lei anterior nós temos um regime de frações. E isto não é meramente formal. Se você for combinar as porcentagens com as frações, a quantidade de pena que você precisa para progredir é diferente. Por exemplo, no regime antigo nós tínhamos 1/6 para os crimes comuns e 2/3 para os crimes hediondos. Agora nós temos percentuais que vão de 16% a aproximadamente 70% da pena. E esses percentuais variarão conforme a violência, o grave ameaça, a reincidência, a pertencer a grupos de milícia e etc. O que há no caso concreto? Como a pessoa foi simultaneamente condenada a um crime comum e a um crime hediondo antes da lei anticrime, surgiu a discussão: é possível aplicar o pacote anticrime para essa pessoa? É possível, na medida em que ela seja beneficiada. Mas, e se ela não for totalmente beneficiada? Aí nós retomaremos ao problema anterior. Qual é? É possível a combinação de leis? Não, não é possível. E é justamente por isso que o caso chegou até ao STJ. Por quê? Porque neste caso, entendia-se que havia uma combinação de leis. Uma vez que você está aplicando para o crime hediondo a lei anticrime e você está aplicando para o crime comum a legislação antiga. Na medida em que para o crime comum 1/6 era melhor e para o delito hediondo os percentuais da lei anticrime são mais benéficos. Porém, o que o STJ fez foi separar os dois crimes. Ele entendeu que, embora os dois crimes tenham sido modificados por meio da mesma lei, ou seja, embora a lei anticrime realmente tenha realizado uma alteração, essa alteração ela é mais material do que formal. É fato que existe somente um diploma normativo, ou seja, é fato que existe somente a lei anticrime. Mas essa é uma análise do ponto de vista formal, porque materialmente falando, crimes comuns e crimes hediondos têm um tratamento totalmente diferente. E como eles têm um tratamento absolutamente distinto, é perfeitamente possível que o crime hediondo seja pautado pela lei anticrime e que o crime comum seja pautado pela antiga legislação da lei de execuções penais, antes da lei anticrime. Consequentemente, não configura a combinação de leis nesse caso, porque, embora eles sejam formalmente pertencentes ao mesmo diploma normativo, materialmente o seu comportamento é totalmente diferente. Então, por serem materialmente apartados, é perfeitamente admissível que você coloque o regramento da progressão do crime comum numa lei e você coloque o regramento da progressão do crime hediondo noutra lei. Não configura
vedação lex tertia, porque o juiz não está criando uma terceira lei. Ele está simplesmente dando eficácia temporal para cada crime dentro de sua realidade, uma vez que a realidade deles é distinta, embora tenham sido formalmente aprovados por meio de uma só lei. Perfeito, meus amigos? Por hora é só. Tchau, tchau.